Olá, profissionais da educação do estado de São Paulo. Falo do canal Educação Professor Wagner. Não esqueça de se inscrever no mesmo para obter mais informações sobre o mundo da educação. Vou comentar hoje sobre a resolução SEDUC número 44, de 14 de junho de 2024. Essa resolução, pessoal, é para atribuição de aulas para a categoria O, PEB 1 e PEB 2. PEB 1 para todos os PEB 1 da categoria O e PEB 2 para os professores que não conseguirem ficar na mesma escola. Inclusive fiz um vídeo falando sobre exigência de continuar na mesma escola, exigências para continuar na mesma escola. Vou deixar o link aqui do vídeo para vocês se quiserem ver quais são as regras. Para os professores PEB 2 que não conseguirem continuar na mesma escola, vale esta regra da resolução SEDUC número 44. Caso ele queira mudar de escola, ou não consiga continuar na mesma escola, ou mudar de diretoria. Então, resolução para professores PEB 1 e PEB 2. Então, dispõe sobre a contratação de docentes por tempo determinado, de que trata a Lei Complementar número 1093, de 6 de julho de 2009, e dá providências correlatas. O secretário da Educação, considerando a necessidade de estabelecer normas e critérios relativos à contratação temporária de docentes para reger classes e ministrar aulas nas escolas da rede pública estadual, resolve. Eu pus aqui, pessoal, um resumo do artigo, tá? E vou comentando também algumas coisas a mais. Então, para quem quiser ler a resolução inteira, é a resolução SEDUC número 44. Então, eu fiz um resumo. Artigo 2º. Os docentes contratados e os candidatos à contratação, nos termos da Lei Complementar número 1093, de 6 de julho de 2009, serão classificados em nível de diretoria de ensino, para participarem do processo de atribuição de classes e aulas. Então, essa resolução é para os professores que vão atribuir aulas em nível de diretoria de ensino. Primeiro parágrafo do artigo 2º. Os docentes contratados e os candidatos à contratação manifestarão interesse nos salas de aulas disponíveis na plataforma da Secretaria Escolar Digital, SED, de acordo com a formação curricular cadastrada no sistema, exceto nas situações previstas em portaria. Então, os professores, para fazerem as atribuições de aula no ano agora de 2025, ele deve fazer o cadastro na escola digital, Secretaria Escola Digital, a SED. Tá? Continua esta regra também para atribuições de 2025. Continuando. Segundo parágrafo. No processo de atribuição de classes e aulas, o candidato à contratação e o docente contratado terão atendimento obrigatório da carga horária mínima de 25 horas, podendo ter aulas atribuídas compulsoriamente até atingir o mínimo previsto. Então, a carga mínima para os professores a nível diretoria vai ser 25 horas, tá? No mínimo. Quarto parágrafo. Os docentes contratados e candidatos à contratação, após terem classe ou aulas atribuídas na diretoria de ensino DE, passarão a concorrer a outras atribuições, inclusive durante o processo inicial, na escola de classificação ou em nível de diretoria de ensino, para atendimento de carga horária de opção, não se computando o tempo de unidade escolar, o E. Então, nessa atribuição não é considerado o tempo escolar do professor, apenas o tempo de diretoria de ensino. Então, pessoal, essa resolução fala da atribuição de professores PEB 1 e PEB 2. Todos os professores PEB 1 que lecionam do primeiro ao quinto ano têm que fazer o processo seletivo, tá? Desse ano para 2025. Vai ser a única maneira de atribuir aulas, vai ser dessa maneira. O professor PEB 1 tem que fazer o processo seletivo simplificado que está saindo agora. As inscrições estão encerrando agora, nesse momento, as inscrições. Quinto parágrafo. A classificação dos docentes contratados e os candidatos à contratação deverá observar a seguinte ordem de prioridade quanto à formação curricular. Então, habilitados e depois qualificados. Habilitados é os professores que são formados na área. Por exemplo, eu sou habilitado em matemática, só que eu tenho formação em licenciatura em matemática. E eu posso lecionar física como qualificado, porque eu tenho as horas mínimas exigidas para lecionar física. Então, o professor habilitado é que é formado na área e qualificado se tem algumas horas cumpridas na sua formação curricular do ensino superior. Tá? No caso, a licenciatura. Aí tem a licenciatura de português, de geografia e assim por diante. Cada professor tem o seu caso.
Então, habilitado é a sua formação. Qualificado é as matérias que você pode atribuir que teve no seu curso de formação de faculdade. Parágrafo 6º. A pontuação final de classificação será composta pelo somatório dos seguintes critérios e com peso correspondente. Então, tanto para a PEB 1 e PEB 2 vale a mesma regra, tá, pessoal? Então, considerando a situação 1. Essa situação 1, pessoal, é para os professores PEB 2, apenas PEB 2, tá? Que fizeram o concurso de 2023 e que foram classificados. Então, vamos, à situação 1. Classificação dos docentes, né, contratados e remanescentes do concurso público para professor de ensino fundamental e médio, regido pelo edital de abertura de inscrições, número 1/2023, Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista, VUNESP. Então, nessa classificação que vale para os professores que se formaram, que fizeram o concurso e foram classificados, tá? Então, para professores PEB 2, de 5º ao 9º ano e também ensino médio, tá? Então, professores PEB 2, que fizeram o concurso e foram classificados. Então, a pontuação vai ser da seguinte maneira. A pontuação final, resultado do concurso público, corresponderá a 55% da pontuação final. O tempo de magistério corresponderá a 10% da pontuação final. O desenvolvimento corresponderá a 10% da pontuação final. Esse desenvolvimento, pessoal, são os cursos que o Estado está fazendo, tá? Ok? É os cursos que o Estado está fazendo. Item D. Presença em sala de aula. Corresponderá também a 25% da pontuação final. Tá? Então, o desenvolvimento são os cursos. Tá? Todo curso que o Estado está passando esse ano seria bom os professores de categoria fazer, que será considerado aí 10% da pontuação, tá? Para quem participou dos concursos. Tá? Então, esse critério vale para os professores que fizeram o concurso da VUNESP e que estão classificados. Agora eu vou falar a situação 2. Situação 2. Classificação dos candidatos à contratação. Processo Seletivo Simplificado 2024 para professor de ensino fundamental e médio, regido pelo edital de abertura de inscrições de 5/6/2024. Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista, VUNESP. Essa situação 2 é para todos os professores PEB 1, de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e para os professores PEB 2, que não foram classificados no concurso e que fizeram a inscrição para o Processo Seletivo Simplificado, que é o PSS, desse ano de 2024, para a lecionário de 2025. Então, a situação 2 são para todos os professores que fizeram o Processo Seletivo Simplificado. Aí agora as pessoas vão me perguntar, e quem não fez o Processo Seletivo Simplificado? Como é que faz? Bom, nesse caso, terem que fazer a atribuição quando a escola fala em caráter de emergência, seria o cadastro emergencial, que é mais complicado. Só depois que haver a classificação, a atribuição de todos os professores que participaram do processo simplificado, que haverá, então, esta oportunidade do cadastro emergencial, tá? Então, aí fica para depois. Quando tiver informações aqui, eu vou falando para vocês aqui no canal, ok? Então, esse número 2 aqui, a situação 2, é diferente da situação 1, vejam bem. Na situação 2, a pontuação final, o resultado do processo seletivo simplificado, corresponderá a 90% da pontuação final. Então, praticamente, quase todos 100%. 90% é a pontuação que o professor teve no processo seletivo simplificado. E o item B, tempo de magistério, corresponderá a 10% da pontuação final. Então, vejam bem, pessoal. O item A é 90%. Então, a nota que o professor tirou no processo seletivo simplificado é 90% da pontuação final. O tempo de magistério é só 10%. Então, é uma porcentagem bem pequenininha. Tá? O processo seletivo simplificado, lembrando, tem a prova escrita e tem a teleaula, né? A videoaula, que o professor também tem que fazer. A videoaula, se não me engano, corresponde a 40% da nota e o resto é a prova escrita. Aí dessa pontuação final do resultado do processo seletivo é 90%. E o magistério só 10%. Então tem uma diferença entre a maneira 1 e a maneira 2. Tá? Como vocês viram aqui na leitura aqui do processo. Certo, pessoal?
Parágrafo 7º da Resolução 44, né? Parágrafo 7º. Então tem a situação 1 e a situação 2. A situação 1 é para os professores PEB 2 que fizeram o concurso da VUNESP 2023, estão classificados. A situação 2 é somente para os professores que participaram do processo seletivo simplificado. Tá? Os professores PEB 1 têm que fazer esse processo seletivo simplificado. Não tem o banco de talentos para o ano de 2025, tá, pessoal? Então, a atribuição dos professores PEB 1 será apenas o processo seletivo simplificado. Quem não fez, tem que esperar o cadastro emergencial quando a diretoria emitir. Então, para PEB 1 tem que fazer o processo seletivo simplificado. PEB 2 tem a opção de sim ou não, dependendo da situação. Tá, pessoal? Então, parágrafo 7º. Os docentes contratados que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental deverão participar do processo seletivo simplificado. Então, conforme eu já tinha falado. Então, todos os docentes que lecionam nos anos iniciais, 1º ao 5º ano, deverão participar do processo seletivo simplificado de 2024. Para professor de ensino fundamental e médio, regido pelo edital de abertura de inscrições de 5/6/2024, Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual VUNESP, para fim de classificação no processo regular de atribuição de classe. Então, o PEB 1 tem que fazer o processo seletivo simplificado. O PEB 2 tem a opção, dependendo da situação da classificação do concurso. Parágrafo 9º. Para fins de empate, será considerado o tempo de magistério público estadual, no âmbito da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, eu coloquei o parágrafo 9º aqui. Se houver, por exemplo, um empate de pontuação entre dois professores, será considerado, nesse caso, o tempo de magistério do professor, na rede pública estadual. Tá? Os dois professores empataram em pontuação. Aí vale quem tem mais tempo de casa na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Tá, pessoal? Umas considerações finais aqui, pessoal. Então, ainda não tem a data das atribuições para o ano que vem. Está previsto para novembro agora já a atribuição dos professores efetivos, depois categoria F e depois categoria O. O Estado pretende, né, o secretário comentou que pretende atribuir as aulas do ano que vem ainda nesse ano de 2024, até o final de dezembro. Bom, essa é uma previsão, não é certeza absoluta, tá, pessoal? Mas a previsão é que ainda ocorra as atribuições ainda em 2024. Por isso que o processo seletivo está sendo já agora no primeiro semestre, né, início do segundo semestre, para atribuir já no final de dezembro, até o final de dezembro. Essa é a promessa da SEDUC, Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Bom, pessoal, essas são informações de como será a atribuição de aulas para os professores categoria O, tanto professores PEB 1 como PEB 2. Não esqueça, pessoal, de passar essa informação para seus colegas de profissão, de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Fico por aqui. Até nosso próximo vídeo. Fui!